Antes de começar, eu preciso te pedir uma coisa simples. Comenta agora a palavra março aqui embaixo. Não comenta no final, comenta agora. Depois, se você continuar acompanhando essa história, você vai entender por que isso é importante. Eu fiquei muito tempo pensando se deveria falar sobre isso. Não porque eu duvide do que vivi, mas porque eu sei que nem todo mundo está preparado para ouvir. Eu morri em um acidente. Meu coração parou. E quando eu voltei, eu não voltei do mesmo jeito. Tem coisas que não dão para explicar com lógica. Elas não cabem em palavras bonitas nem em teorias. Elas simplesmente ficam dentro da gente, queimando, pedindo para sair. E hoje eu preciso começar falando de algo específico. Algo que, para mim, não é apenas um mês no calendário. Março. Quando eu estive fora daqui, não existia tempo como a gente conhece. Não existia relógio. Não existia ontem ou amanhã. Mas, mesmo assim, os períodos estavam claros. Era como se tudo estivesse organizado em etapas. E março aparecia como um ponto delicado, quase imperceptível. Não foi me mostrado como um mês de grandes tragédias. Não foi me mostrado como caos. Foi exatamente isso que me assustou. Março vinha envolto em normalidade. As pessoas seguiam suas rotinas. Acordavam, trabalhavam, faziam planos, riam, discutiam coisas pequenas. Tudo parecia igual, mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente no ar, algo que não fazia barulho. Era como aquele silêncio estranho que acontece antes de uma mudança importante. Não traz paz. Traz uma sensação difícil de explicar. Eu via pessoas sentindo um incômodo leve, quase invisível. Um cansaço que não passava. Uma inquietação sem motivo aparente. Uma sensação de que algo estava fora do lugar, mas sem saber dizer o que. E quase todas ignoravam. Eu ouvia algo com muita clareza naquele momento. Não foi uma ameaça. Não foi um aviso gritante. Foi uma constatação. Eles ainda acham que têm controle. Isso me atravessou de um jeito que eu não sei descrever. Março não foi mostrado como o fim de nada. Ele foi mostrado como o último momento em que ainda é possível fingir que está tudo bem. As estruturas continuam de pé. As rotinas continuam funcionando. Mas internamente, algo começa a se mover. É o mês em que muita gente sente vontade de mudar alguma coisa. E decide deixar para depois. E esse depois pesa. O que mais me marcou foi entender que março não cobra decisões grandes. Ele cobra decisões pequenas. Uma conversa que poderia acontecer e não acontece. Um pedido de perdão adiado mais uma vez. Uma mudança óbvia que a pessoa sabe que precisa fazer, mas escolhe ignorar. São coisas simples. Tão simples que parecem inofensivas. Mas naquele lugar, eu vi o peso disso. Março aparece como uma porta entreaberta. Não empurra ninguém. Não força ninguém. Apenas fica ali. Quem percebe, atravessa. Quem não percebe, segue em frente sem saber que o caminho vai ficar mais estreito. Houve um momento em que tudo ficou ainda mais claro. E eu ouvi uma frase que eu carrego comigo desde então. Em março, muitos vão sentir que algo está diferente. Mas poucos vão parar para escutar. E foi ali que eu entendi que o problema nunca foi falta de aviso. Sempre foi excesso de distração. O que me foi mostrado sobre março não tem a ver com medo. Tem a ver com atenção. É o mês que separa quem vive no automático, de quem começa a perceber que não dá mais para continuar do mesmo jeito. E o que vem depois de março só faz sentido quando você entende o papel desse início. Porque o que começa silencioso não termina silencioso. No próximo vídeo, eu vou continuar essa história. E aí, tudo começa a ficar mais claro. Se você sentiu algo enquanto me ouvia, comenta março. Quando eu disse que o que começa silencioso não termina silencioso, eu não estava falando de algo imediato. Não é assim que funciona. Depois de março, as coisas não mudam de um dia para o outro. Elas se acumulam. É como se março fosse o momento em que uma decisão invisível é tomada, mesmo sem ninguém perceber. E a partir dali, o caminho começa a se inclinar. O que me foi mostrado em seguida não veio como imagens caóticas. Veio como sensações repetidas.
Como padrões. Eu vi pessoas acordando com uma sensação estranha no peito, sem saber explicar. Nada estava errado do lado de fora, mas, por dentro, algo já não encaixava. E sabe o que mais me chamou a atenção? Quase ninguém falava sobre isso. As pessoas continuavam sorrindo, postando, fazendo planos longos, prometendo coisas para um futuro distante, como se o tempo fosse garantido. Mas naquele lugar onde eu estive, o tempo não era visto como linha. Era visto como oportunidade. E algumas oportunidades não voltam. Depois de março, começa um período em que os sinais ficam um pouco mais claros. Ainda assim, não são sinais espetaculares. São desconfortos. Relacionamentos começam a pesar. Trabalhos que antes pareciam suportáveis passam a cansar mais do que o normal. A paciência diminui. A tolerância cai. E muita gente vai chamar isso de estresse, de fase ruim, de azar. Mas não é. É ajuste. É como se algo estivesse tentando empurrar as pessoas para fora de lugares onde elas já não pertencem mais. O problema é que quase todo mundo resiste. Eu vi pessoas insistindo em situações que já tinham vencido o prazo. Vi gente ignorando sinais claros porque mudar daria trabalho. Porque exigiria humildade. Porque exigiria abrir mão de uma versão confortável de si mesmo. E eu entendi uma coisa muito importante ali. O sofrimento raramente começa grande. Ele começa pequeno, educado, quase gentil. Ele avisa. Só depois ele cobra. Em mim, isso ficou muito claro quando me foi mostrado que, depois de março, muita coisa vai parecer fora de ritmo. Como se o mundo estivesse acelerando em alguns pontos e travando em outros. Planos que não andam. Projetos que empacam sem explicação. Pessoas que se afastam de repente. E não é punição. É direção. Mas só entende isso quem para escutar. Houve um momento em que eu senti uma espécie de tristeza profunda naquele lugar. Não tristeza por tragédias, mas tristeza por desperdício. Eu vi o quanto as pessoas costumam esperar situações extremas para mudar. Esperam perder. Esperam adoecer. Esperam quebrar. Quando, na verdade, março foi mostrado exatamente como a chance de não chegar nesse ponto. E aí eu ouvi algo que ficou muito forte em mim. Eles confundem paciência com permissão. Aquilo me marcou, porque muita gente interpreta o silêncio como aprovação. Interpreta o fato de nada ter dado errado, ainda como sinal de que está tudo certo. E não está. O tempo de ajuste não faz barulho. Mas ele passa. Depois desse período inicial, o que começa a acontecer é uma divisão mais clara entre dois tipos de pessoas. As que sentem o incômodo e se movimentam. E as que sentem o incômodo e se distraem. As primeiras começam a mudar hábitos. Começam a rever escolhas. Começam a cortar excessos. Começam a se perguntar coisas que antes evitavam. As segundas se ocupam. Se preenchem. Se entorpecem com rotina, com barulho, com opiniões alheias. E essa diferença, que parece pequena no início, cresce rápido. Eu vi caminhos se afastando lentamente. Nada dramático. Nada cinematográfico. Apenas consequências naturais. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi perceber como as pessoas tratam o próprio cansaço. Depois de março, ele aumenta. Mas não é um cansaço físico. É um cansaço de sustentar versões que já não são verdadeiras. Sustentar relacionamentos que já morreram emocionalmente. Sustentar trabalhos que drenam mais do que constroem. Sustentar comportamentos que já não fazem sentido. E, ainda assim, muita gente vai insistir. Porque mudar assusta mais do que continuar doendo. Eu vi também que, depois desse ponto, começam a surgir escolhas disfarçadas de acaso. Encontros inesperados. Conversas que surgem do nada. Convites que parecem simples, mas carregam decisões importantes. Nada é forçado. Nada é imposto. Mas tudo conta. E é aí que o tempo começa a acelerar para alguns e pesar para outros. Eu não vi um julgamento acontecendo. Eu vi pessoas se julgando pelas próprias escolhas. O mais difícil de aceitar é que ninguém será pego de surpresa. No fundo, todo mundo sente. Só que sentir não é o mesmo que agir.
E foi nesse momento que eu percebi algo que talvez seja o mais importante de tudo isso. Ninguém perde o caminho de uma vez. As pessoas se perdem aos poucos, adiando pequenas correções. E março é exatamente o ponto onde essas correções ainda são leves. Depois, elas exigem mais. Eu voltei com essa consciência gravada em mim. Não como medo, mas como responsabilidade. Porque quando você entende que certos períodos não se repetem, você para de tratar o tempo como algo garantido. E eu sei que quem está me ouvindo agora talvez esteja sentindo algo estranho. Uma identificação que não sabe explicar. Uma inquietação leve. Se for o caso, não o ignore. Isso não é sobre datas no calendário. É sobre percepção. E ainda tem muita coisa que eu preciso contar. Coisas que só fazem sentido quando essa base está clara. Depois disso, o que me foi mostrado não veio em forma de cena única. Veio fragmentado. Como se eu estivesse caminhando por camadas diferentes da mesma realidade. Eu percebi que, conforme o tempo avançava depois de março, algo começava a se revelar não nos acontecimentos grandes, mas no comportamento das pessoas. Era ali que tudo ficava evidente. As pessoas começavam a reagir diferente às mesmas situações. Coisas pequenas viravam conflitos grandes. Palavras simples ganhavam um peso excessivo. Silêncios começavam a incomodar mais do que antes. E isso não acontecia porque o mundo estava pior. Acontecia porque a tolerância interna estava menor. Era como se uma espécie de véu estivesse ficando mais fino. Depois de março, eu vi que muita gente começaria a se sentir exposta emocionalmente, mesmo sem estar. Como se não fosse mais possível fingir por muito tempo. Como se manter máscaras começasse a cansar rápido demais. E o curioso é que ninguém ligava isso a nada específico. As pessoas só diziam que estavam diferentes. Sem paciência. Sem energia. Sem vontade. Mas o que eu entendi ali é que não era falta de energia. Era excesso de peso. Peso de escolhas antigas. Peso de palavras engolidas. Peso de decisões adiadas. Depois desse ponto, eu comecei a perceber algo muito sutil. O tempo parecia reagir diferente para pessoas diferentes. Para alguns, os dias passavam rápido demais. Para outros, tudo parecia travado. Eu vi pessoas dizendo que o ano estava voando. E outras dizendo que nada saía do lugar. E isso não era aleatório. Era resposta. O tempo responde à postura interna. Quando alguém ignora sinais repetidos, o tempo pesa. Quando alguém se movimenta, o tempo flui. Isso não é punição. É consequência natural. Outra coisa que me chamou muita atenção foi como a comunicação entre as pessoas começou a falhar mais depois de março. Mal-entendidos. Mensagens que não chegam. Conversas que não avançam. Não por falta de palavras, mas por falta de presença. As pessoas ouvem menos. Respondem mais rápido. Interpretam pior. E isso gera rupturas silenciosas. Eu vi amizades esfriando sem briga. Relacionamentos se afastando sem discussão. Parcerias acabando sem confronto. Tudo muito educado. Muito civilizado. E profundamente definitivo. E o mais inquietante é que quase ninguém percebe que esses afastamentos são decisões. As pessoas dizem que foi natural. Que simplesmente aconteceu. Mas não foi. Foi escolha feita na distração. Depois de março, eu vi que as pessoas começam a sentir uma urgência estranha, mas não sabem onde colocá-la. Então colocam em qualquer coisa. Trabalho em excesso. Opiniões fortes. Discussões inúteis. Consumo. Ruído. Qualquer coisa que evite o silêncio. Porque o silêncio começa a falar mais alto. Eu vi que quem consegue ficar em silêncio nesse período começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Quem não consegue, se perde no barulho. E isso cria uma diferença muito clara entre quem está consciente e quem está apenas reagindo. Em determinado momento, eu senti que havia uma pergunta pairando no ar, mesmo sem ninguém formulá-la em voz alta. Uma pergunta simples, mas desconfortável. É isso mesmo que você quer continuar sendo? Essa pergunta começa a aparecer depois de março. Não como pensamento claro, mas como incômodo. E muita gente responde a essa pergunta fugindo dela.
Eu vi pessoas mudando de assunto dentro da própria mente, se ocupando para não pensar, se distraindo para não sentir, e cada vez que essa pergunta era ignorada, ela voltava mais forte, não agressiva, mais insistente. Outra coisa que me marcou foi perceber como o corpo começa a falar mais alto depois desse período. Pequenos sinais físicos. Cansaço persistente. Tensão sem motivo claro. Sensação de peso ao acordar. E as pessoas tratam isso como algo separado da vida emocional. Mas não é. O corpo só repete o que a consciência já tentou avisar. Depois de março, eu vi que muitas pessoas começam a ter sonhos estranhos. Não sonhos proféticos, como alguns gostam de chamar, mas sonhos simbólicos. Sonhos de atraso, de caminhos bloqueados, de portas que não abrem, de lugares conhecidos que parecem diferentes. E quase todo mundo ignora. Porque interpretar dá trabalho. E mudar dá mais ainda. Eu percebi também que, conforme o tempo avançava, certas verdades começavam a escapar sem intenção. Pessoas falando demais, revelando coisas que não planejavam, mostrando quem realmente são em momentos de cansaço. Não por maldade, por esgotamento. Sustentar personagem cansa. Depois de março, fica mais difícil fingir coerência quando não há alinhamento interno. E isso gera conflitos não porque as pessoas querem brigar, mas porque não conseguem mais sustentar contradições. Eu vi que esse período favorece rompimentos que já estavam maduros, mesmo que ninguém tivesse coragem de admitir. Favorece encerramentos que já vinham sendo adiados. E isso dói, porque o que é adiado parece menos real. Quando acontece, parece repentino. Mas não é. Nada ali era repentino. O que mais me impressionou foi perceber que ninguém estava sendo forçado a nada. Não havia empurrões. Não havia imposições. Havia convites constantes à consciência. E quase todos eram recusados sem que a pessoa percebesse que estava recusando. Depois de um tempo, eu entendi algo muito importante. Quem não escolhe conscientemente acaba sendo escolhido pelas circunstâncias. E depois de março, as circunstâncias começam a escolher com mais firmeza. Eu vi situações se repetindo para as mesmas pessoas, como se a vida dissesse: "Você ainda não entendeu." E cada repetição vinha um pouco mais desconfortável. Não para punir, para ensinar. Mas ensinar exige humildade. E nem todo mundo está disposto. Eu senti uma espécie de peso coletivo naquele lugar. Não de medo, de teimosia. Como se muitos soubessem, no fundo, o que precisam mudar, mas estivessem esperando uma permissão externa. E essa permissão não vem. Nunca veio.